Boa noite, meninas! Cheguei para mais um episódio da Jaque Responde. Esse é um programa onde a gente ajuda você na sua jornada de ter um ateliê que fatura mais de R$ 5.000 por mês. Boa noite, Si! Sejam bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jaque e eu tô aqui para ajudar a vocês a desvendarem todos os segredos para que você consiga ter um ateliê que fatura mais de R$ 5.000 por mês. Hoje é o dia da Jaque Responde, né? Então tô com todas as perguntinhas aqui que a gente deixou lá na caixinha dos stories. Todo mundo que deixa pergunta lá, eu respondo aqui durante a live. Deixa eu só abaixar o som do computador aqui, tá? Um segundinho para não atrapalhar a gente. Um segundo, pronto, abaixei, porque senão ele fica apitando ali. Boa noite, Selma, boa noite, Flor de Lis, Drica, Div, boa noite, meninas. Eu vou já pegar as perguntinhas aqui pra gente responder. Pra gente, né? Pra eu responder. E depois, quem quiser ir perguntando, pode ir perguntando, tá? Essa série de lives é para tirar dúvida mesmo. Qualquer pergunta que vocês tenham, que eu saiba, que eu possa responder, eu tô aqui para responder. Eu começo com as perguntas que eu deixei que as pessoas deixam lá na caixinha de pergunta dos stories. Boa noite, Informinhas. Boa noite, Jaque. E eu já vou pegar aqui algumas pra gente começar, tá? Mas falando para quem tá chegando agora, o intuito é esse, ajudar vocês nessa jornada de vendas, né? De ter um ateliê que fatura mais de R$ 5.000 por mês, tá bom? Indica uma encadernadora para mim. Quem perguntou foi a Regina da Rede Cartonagem. Eu indico. Eu uso aqui a encadernadora da Marpax, a Warisoft. E, inclusive, Regina, para quem é nossa aluna, tem desconto lá na Marpax, tem cupom de desconto para comprar a Warisoft. Ela é boa porque ela é profissional, então ela não é uma encadernadora tipo a D-Sync, que é mais de uso pessoal, um pouco mais frágil. Ela é toda de ferro, mas ela também não é aquela pesadona, que se você deixar numa mesa frágil, enverga até a mesa. Então, assim, ela é um meio termo, né? Ela é profissional, mas ela não é tão pesada, ela é fácil de manipular. É fácil de usar, tem os eliminadores de furo, fura uma extensão maior, né, do que a D-Sync fura. Então, hoje eu indico aí de olhos fechados a Warisoft, tem desconto para quem é nossa aluna, tá? Como você concilia? Gente, eu tenho recebido ultimamente essa pergunta, assim, de muitas pessoas. Hoje eu até compartilhei, não sei se todo mundo que tá aqui viu, nos meus stories aqui, um pouquinho do meu dia a dia. Eu vou tentar cada dia mais compartilhar a rotina mesmo da minha casa, do ateliê, para que vocês consigam perceber que aqui também é vida real, para talvez ajudar vocês aí no dia a dia perceber que problema que existe aí existe aqui também. O que a diferença muitas vezes é que eu já aprendi a lidar com esses problemas, eu já aprendi a criar um sistema produtivo que eu consigo conciliar as coisas por aqui. Mas tem horas que eu deixo umas coisas de lado para depois fazer outras. Mas vamos à pergunta. A pergunta que eu mais tenho recebido é: como você concilia os afazeres da casa, família, trabalho? Tenho muita dificuldade de conciliar. Essa é uma pergunta que eu sempre recebi, mas ultimamente eu ainda tenho recebido uma pergunta um pouco mais complexa. Como que você concilia os afazeres da casa, família, ateliê e ainda lutando contra o câncer, né? Gente, eu vou falar pra vocês, eu mostrei aqui hoje, eu mostrei que eu tava fazendo um lanchinho da escola pra minha filha, um lanchinho mais saudável. Eu compartilhei na semana passada que a gente tá focado aqui em melhorar a alimentação, porque eu acabei de sair de radioterapia e quimioterapia, né? Então o corpo precisa se restabelecer. Eu vou falar de organização do tempo, tá? Um pouquinho, né? O corpo precisa se restabelecer, então eu tenho dado prioridade à alimentação. Eu fiz marmitinha low carb, congelei para 15 dias para eu ter alimentação saudável. E aí, ó, eu vou dividindo as atividades. O que eu faço, gente? Eu divido as atividades em blocos. E aí eu vou por cada bloco. E aí eu consigo ser mais produtiva, tá?
A gente vai cada vez mais falar sobre produtividade, gestão do tempo, que envolve uma série de processos, né? Que não são complexos, que não são nada de outro mundo, mas que quando você aprende a dominar, você se torna muito mais produtivo. Sem contar, gente, que existe hoje muitos ladrões de produtividade. E eles estão aqui, ó, ao alcance da nossa mão todo dia. Então, se a gente não identificar, se a gente não se policiar, a gente realmente se torna improdutivo e acaba não conquistando os nossos sonhos. Eu sei que muitas de vocês aí têm os mesmos sonhos que eu. Eu quero uma vida melhor para minha família, eu quero uma casa melhor, trocar de carro, viajar, crescer meu ateliê. Eu quero tudo isso. E eu sei que muitas de vocês compartilham dos mesmos sonhos que eu. Boa noite, Valéria. Boa noite, Roberta. Dá uma educação de qualidade para minha filha. Eu quero tudo isso. Só que eu entendi que para eu conquistar todos esses sonhos, eu preciso ser produtiva. Porque se eu não for produtiva, principalmente trabalhando com um produto artesanal, feito um a um, não é um produto feito em linha de produção em escala industrial, é um produto artesanal. E por mais que existem técnicas inclusive para você ser mais produtiva na sua linha de produção das peças, ainda é um produto artesanal. Então a gente tem que aprender a ser produtivo em todos os setores. E isso não significa que você não vai ter momentos de improdutividade, que não vai ter momentos que umas atividades vão ter que ser priorizadas e outras deixadas de lado. Mas quando você entende isso, que existem os ladrões de tempo e você elimina esses ladrões de tempo, tá? Esses ladrões da produtividade. Quando você se organiza e consegue dividir em blocos de tempo, um tempo para cuidar da casa, o tempo do ateliê e focar de verdade. Boa noite, Aquarela. Essa disciplina de organizar o tempo. Gente, mas essas são técnicas, né, que a gente está trabalhando aqui. Essa semana eu estou gravando o módulo de gestão do tempo e produtividade do Projeto Avante, justamente para que eu ajude ao máximo, né? Aqui eu consigo dar um direcionamento para vocês, eu consigo dar aqueles primeiros insights, aquelas primeiras ideias, aqueles primeiros passos para que vocês possam despertar aí como ser mais produtivos. Mas aqui não é um curso, é um bate-papo, né? A gente fica aqui meia hora. Consigo entregar muita coisa legal aqui? Sim. E uma das coisas que eu posso falar para vocês, identifique os ladrões da produtividade aí. Cada um tem um ladrão diferente, né? O que tá roubando o seu tempo, que você pode excluir da sua vida para que você se torne mais produtivo. Divida as suas atividades em blocos. E quando você pegar um bloco para fazer, foque nisso. Tá? Elimine as distrações. Hoje a gente tem, com a tecnologia na palma da mão, no celular, muitas distrações que faz com que a gente disperse do que a gente está fazendo muito rápido, que a concentração seja muito frágil. E aí o que acontece? A gente se torna muito improdutivo. Quer ver uma coisa? Hoje eu mostrei para vocês. Hoje eu acordei, eu tive que sair para fazer exame, né? Porque agora de 3 em 3 meses eu volto no médico com acompanhamento, né? Por causa do câncer. São 10 anos ainda que eu vou ter que fazer tratamento pela frente. E aí hoje eu saí cedinho para fazer exame. Minha filha tava dormindo, meu marido tinha chegado do plantão, tava dormindo. E eu pedi pra minha mãe dar uma olhadinha nela, se ela acordasse, e eu fui fazer o exame. Quando eu cheguei do exame, eu tinha umas demandas aqui da loja que estavam aqui paradinhas, coisas que o correio tinha enviado, tinha quebrado, uns pedidos que umas alunas me pediram por fora lá da loja e eu tava aqui para entregar e eu precisava resolver isso hoje, então eu agilizei tudo que tinha que sair daqui e depois a gente tinha uma reunião, eu e meu marido, né, que trabalha aqui comigo, o Júnior. E essa reunião só acabou meio-dia, só que eu já determinei que a prioridade aqui agora é cuidar da alimentação, porque eu preciso recuperar minha saúde, isso é prioridade. Então, a gente tinha uma comida ali na geladeira, que eu falei que eu deixei as marmitinhas prontas, a gente comeu essa comida, e aí eu fui priorizar o lanchinho da escola da minha filha, e aí
eu não sei se todo mundo viu, eu fiz o story propositalmente. Eu mostrei o lanchinho todo bonitinho, né? Eu fiz um hambúrguerzinho, um mini hambúrguer artesanal, um kiwi com leitinho em cima para ela levar, um suquinho. A intenção era ter feito um suco natural da fruta, não deu tempo. Então, aí naquele momento eu fiz o que dava e botei o suco de caixinha. Mas por que eu fiz o story e depois eu fui mostrar a realidade? Porque eu gosto de mostrar pra vocês que aqui é vida real. Porque na hora que eu fiz aquele story bonitinho ali, hambúrguerzinho artesanal, frutinha, suquinho, sabe o que parece? Que aqui é tudo perfeito. Caraca, a Jaque no dia a dia consegue ter tempo de pensar no lanchinho saudável da filha dela, mas não é. Depois eu mostrei a realidade. A mesa do café da manhã tava ali ainda. A pia tava cheia de louça. A cama tava bagunçada. É assim todo dia? Não, mas hoje foi um dia atípico. Hoje foi um dia em que a gente tinha algumas coisas para resolver que eram prioridades. Eu tinha que fazer meu exame, a gente tinha que fazer a reunião, eu tinha que despachar as coisas que estavam aqui pendentes dos envios. E aí eu fiz o story todo bonitinho. Mas o que acontece? Por isso que eu falo que são os ladrões de produtividade. O que acontece nas redes sociais hoje? A pessoa posta a parte bonitinha, lanchinho saudável para minha filha levar para a escola. E na maioria das vezes está acontecendo isso em volta. A cama tá sem arrumar, tem outra coisa que não deu tempo de fazer, mas a pessoa só posta que ela teve tempo para fazer o lanchinho saudável da filha. Aí sabe o que parece? Que você é um desorganizado, que não consegue fazer nada. Caraca, a pessoa consegue ter tempo de pensar num lanche saudável. Eu não tô conseguindo, tô fazendo miojo para almoçar. E não é assim, gente. Por que eu fiz o story do lanchinho? Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Porque a gente... E não tô criticando, é porque a gente não gosta de mostrar para as pessoas aquilo que tá errado. Mas eu tenho um compromisso com vocês de ser vida real. Então eu mostrei que eu cuidei do lanchinho, mas para cuidar do lanchinho a pia tava com louça, a cama ainda tava desarrumada, a mesa do café da manhã tava bagunçada, mas foi o que eu falei. Foi um dia atípico e outra, eu aprendi a me organizar e me concentrar em blocos de atividades. Logo na sequência eu mostrei pra vocês de novo tudo arrumadinho. E hoje eu não tinha ajuda. Eu tenho ajuda. Isso aí é o lado obscuro. Sim, porque senão parece que tudo é muito perfeito e que as pessoas são muito produtivas e é a gente que não consegue fazer as coisas. Mas logo na sequência eu arrumei tudo e mostrei de novo. Já tava a pia organizada, a cama tava organizada, tava tudo organizado e eu consegui vir dar sequência nas atividades que eu tinha que dar na parte da tarde. Mas nem tudo sai como planejado. Hoje o planejado era gravar as aulas do módulo de produtividade e gestão do tempo. Eu estudei, criei o conteúdo, organizei os tópicos, eu falei, hoje eu gravo. Só que eu esqueci, né? Aqui embaixo, no quintal, tá tendo uma obra e eu esqueci que hoje era o dia do quebra-quebra. Tem dia que a obra tá nos acabamentos ali e dá pra levar numa boa. Na hora do quebra-quebra, não tem como. Na hora de derrubar a parede, não dá pra gravar, porque o ateliê fica do lado da obra. Então, plano B. Eu tinha mais umas coisas que eu tenho que enviar, não dá pra gravar, vou pro plano B. Bloco de atividade, organizei a casa. Parti pro plano B, não deu pra gravar, fui botar as coisas que tinha pra cortar. E depois vim separar as perguntas lá nos stories que estavam lá pra poder gravar. E antes de vir fazer isso, eu fiz exercício. Então, assim, hoje eu consigo ser bem produtiva, apesar de ter muitas atividades. Isso não significa que eu não sou sobrecarregada, não significa que eu não tenho muita coisa e nem tudo eu consigo fazer da forma que eu gostaria. Mas quando você se organiza, você consegue ser mais produtivo. E tem uma coisa, gente, que é muito boa, que quem consegue aprender as técnicas de produtividade, consegue fazer a gestão do tempo, tem uma sensação de alívio muito grande no fim do dia, porque eu não sei... Obrigado, Lia! Lia, eu não te respondi lá o vídeo, porque eu tava preparando a live, mas assim que acabar eu te respondo, tá? Eu não sei se todo mundo já teve essa sensação, porque eu já tive. Quando você tem um monte de atividade para fazer
E chega no final do dia, você sente que você rodou, andou em círculos e não conseguiu produzir nem um terço do que você tinha que produzir. Sabe qual é a sensação que dá? Eu me sentia angustiada, me sentia frustrada, ficava triste e gerava uma ansiedade que, inclusive, eu não tinha uma boa noite de sono, porque eu terminava o dia me sentindo improdutiva e eu me cobrava por isso, me sentia mal e aí gerava ansiedade. Consequentemente, eu dormia mal e eu dormindo mal, no outro dia eu era improdutiva mais uma vez. Quando eu aprendi a gerenciar meu tempo, quando eu aprendi a construir os blocos de atividade, hoje eu termino o dia satisfeita. Gente, hoje eu fiz tanta coisa e algumas coisas não saíram conforme previsto. Eu não gravei, mas eu consegui fazer outras coisas. Eu consegui fazer exercício, eu consegui cuidar do lanchinho da minha filha, eu consegui fazer reunião, eu consegui fazer o exame, eu consegui fazer os envios, eu consegui preparar o material da live, o roteiro da live, consegui tirar as perguntinhas lá, consegui fazer os stories, consegui mostrar um pouco do dia aqui pra vocês. Mas porque eu sou diferente de vocês? Não. Isso aí, olha lá, a Girlene falou que ela também perde o sono, né? E aí o que acontece? Esses são os ladrões da produtividade, porque isso gera um ciclo vicioso que, se você não se corrigir, se você não aprender a lidar com o tempo, cada vez mais você se torna ansiosa, cada vez mais você se torna angustiada. E sabe o que acontece? Quando essa angústia começa a ser frequente, a gente começa a procrastinar. Porque, gente, todo mundo procrastina, tá? Vamos começar por aí, que isso não é um mal, uma doença, que uns têm e outros não têm, não. Você procrastina quando você tem dúvida do resultado daquela atividade, o que aquilo vai gerar de benefício para você. Você procrastina quando você não tem todas as informações necessárias, você tem dúvida de todo o processo que você tem que fazer. Você procrastina quando você tem atividade demais, sabe? Quando a lista de atividades do seu dia é tão extensa que você fica apavorado ali e você começa a procrastinar porque você acha que você já não vai dar conta mesmo. Então, assim, existem muitos ladrões de produtividade, ladrões de concentração que fazem você procrastinar. E esse ciclo infinito de ansiedade e improdutividade, ansiedade e improdutividade vai te deixando cada vez pior. E aí, gente, desse ciclo de ansiedade e de noites mal dormidas para uma depressão é um pulo. Então, não é só para você faturar mais de 5 mil reais por mês. Porque quando eu falo aqui em faturar mais de 5 mil reais por mês, gente, 5 mil reais por mês é um número, mas que eu sei com certeza absoluta que faz muita diferença na vida de muitas de vocês. Que muitas de vocês com um faturamento de mais de 5 mil reais por mês vão poder fazer tudo isso que eu falei. Ajudar no sustento da sua casa, investir em equipamentos que vão aumentar a sua produtividade, porque os processos vão ficar mais rápidos, vai poder pagar uma boa educação para o seu filho, vai poder investir em você, se sentir mais bonita, em fazer o cabelo, em comprar uma roupa melhor, ajudar o seu marido, quem tem marido, né, a trocar o carro, a fazer uma viagem, a melhorar a casa ou a comprar uma casa, né? Semana passada eu conversei com uma aluna, a gente tem um depoimento dela, depois vocês vão ver, que ela falou pra mim, aquilo encheu meu coração de alegria, sabe? Que graças ao trabalho dela com artesanato, ela conseguiu comprar todos os maquinários que ela sonhava, né? Oi, Milena, tudo bem? Realiza, empreendo, beijo, obrigado. Ela falou que com o trabalho dela, do ateliê, ela conseguiu comprar todos os maquinários e hoje ela se tornou muito mais produtiva, porque muitos desses maquinários, né, agilizam os processos. Ela conseguiu comprar um terreno, construiu a casa dos sonhos dela e agora está construindo o ateliê dos sonhos. Então, assim, o que eu quero de verdade é que todas vocês possam se sentir tão realizadas quanto ela, se sentir tão realizadas quanto eu me sinto, mas isso não significa que eu não tenha problemas, e por isso que hoje eu mostrei o lanchinho e depois eu mostrei que tinha bagunça dentro de casa. Assim, não é vida perfeita, é equilíbrio. Uma hora a balança pende mais para um lado, outra hora ela pende mais para o outro, tá? Vamos continuar com as perguntas. Eu fiquei numa pergunta só, rendeu, já foi quase a live toda, né? Gente, perguntas, foram 2 pessoas que me perguntaram o que é o Avante. 2 pessoas perguntaram o que é o Avante, uma foi a Ateliê Bililin e a Sil Renata perguntou se eu tenho previsão de turma do Avante. Então vamos lá.
O Avante é uma mentoria em vendas, né, em produtividade, em gestão do tempo e precificação. Então, dentro do Avante é voltado para aprender isso. Para quê? Para ter um ateliê que fatura mais de R$ 5.000 por mês, para você se tornar produtivo, para você entender quais os processos são indispensáveis para que você venda. Isso aí. A Girlene falou que quando tá faltando alguma coisa no ateliê, você fica desanimado, né? E o Avante é isso, é uma mentoria que foca nos processos que a gente precisa entender e dominar para ter um ateliê que fatura mais de R$ 5.000 por mês. Quais são os processos? Produção, atendimento, vendas, produtividade, gestão do tempo, precificação, e inclusive a gente vai ensinar também um pouco de anúncios pagos hoje nas redes sociais. Tem um módulo de redes sociais, porque a gente precisa, né, alcançar as pessoas, vender mais, e assim, vendendo mais, a gente tem um ateliê que fatura mais de R$ 5.000 por mês. Vale a pena continuar trabalhando de dentro de casa, e aí a gente não desiste de trabalhar com aquilo que a gente ama. Que, por mais que a gente ame, a gente precisa de lucro, né? A gente ama, mas é o sustento da nossa casa. Então, por mais que a gente ame, se você não tiver retorno, você acaba tendo que ir procurar um trabalho na rua, né? E eu não tô querendo ver o sonho de vocês acabar, né? Porque esse sonho sustenta hoje a minha casa, e eu quero que sustente o maior número de casas possíveis de quem deseja estar trabalhando de casa. Então, isso é o Avante. Então, a Ateliê Billy Link perguntou o que é o Avante, isso é o Avante. Sil perguntou se eu tenho previsão. Sim, eu tenho previsão de abrir, a gente ainda não tem. A Rayane falou que tá amando o Avante. A Rayane é da primeira turma do Avante. A gente tem previsão de abrir a segunda turma em breve. Eu não vou falar a data certa ainda pra vocês, mas a gente vai falando aqui, vou postando, vou mostrando tudo. Mas aí em breve eu acredito que ainda esse mês a gente vai abrir uma turma nova do Avante. Porque o que acontece? A gente abriu a primeira turma foi um pouco mais reduzida, porque a gente estava acertando os processos, toda a metodologia. Agora está tudo encaminhando, já estou finalizando os módulos, né, da metodologia em si. E aí agora a gente pode abrir uma turma maior, porque agora já está tudo acertadinho, tudo que a gente tinha que colocar os pontinhos ali para ficar perfeito, já está ficando. Então, em breve a gente abre uma nova turma, tá? Então, eu respondi o que é o Avante e se tem previsão de nova turma. Já que não tenho tempo para vender minhas peças, isso me deixa angustiada. E aí, gente, a gente volta na questão inicial, que a gente ficou aqui, né? Obrigado, Milena. Obrigado. A Milena falando do Avante, ó. Não tenho tempo para vender minhas peças, isso me deixa angustiada. E aí a gente volta no ponto inicial. Como que a gente ficou aqui? Na primeira pergunta a gente já gerou um monte de conteúdo, né? Isso é produtividade. Quando eu entendo quais os processos que eu preciso dominar. E, gente, tempo é igual para todo mundo. Ninguém tem mais tempo do que o outro, porque o dia tem 24 horas para todo mundo. E se umas pessoas conseguem fazer a gestão do tempo e ser produtivo, você dominando as técnicas certas, você também vai conseguir. Então, quando a gente consegue entender o processo, os processos que envolvem ter um ateliê que fatura mais de R$ 5.000 por mês, a gente consegue conciliar produção e divulgação. Porque se eu só produzo e não divulgo, eu paro de vender. Se eu paro de vender, eu não tenho um ateliê que fatura mais de R$ 5.000 por mês. Consequentemente, eu paro de trabalhar com isso e vou procurar outra coisa para fazer. E não é isso que a gente quer, tá? A Érica Jordão perguntou se é bom fazer parcerias. Gente, sim, né? Parceria é excelente, porque vocês crescem juntos, né? Muitas vezes você pode agregar um produto de uma pessoa com um produto seu e, consequentemente, ela agrega valor ao produto dela e você ao seu quando vocês fazem essas parcerias. Tem outros tipos de parceria, de divulgação. A gente pode fazer uma parceria com alguém que de repente na nossa região é um digital influencer. E, claro, você tem que analisar o comportamento da pessoa, se ela realmente vai te divulgar, se ela vai te dar um retorno, mas você pode oferecer uma troca, você oferece alguns produtos que são de interesse daquela pessoa e ela vai mostrar para o público dela, para a audiência dela, e normalmente isso retorna em muitas vendas. A Fernanda, da Mimo das Meninas, eu não sei nem se ela tá aqui hoje, tá, Fernanda? Ela mesmo deu um exemplo pra gente, mostrou, né, tudo bonitinho, uma parceria que ela fez retornou 25 vendas. Então, uma só,
tá? De divulgação retornou 25 festas que ela fechou. Então, assim,